Bom, continuando então a nossa análise e leitura das Confissões, hoje eu gostaria de falar sobre o livro 3. Rapidamente, lembrando o livro um e 2, no livro um, Agostinho praticamente apresenta a obra, apresenta o núcleo do seu problema principal, que é o desejo do coração de conhecer a Deus, mas a necessidade de crer e e a necessidade de conhecer para crer no que é correto, toda essa ambiguidade, né? Esses dilemas que vão se criando no interior da alma dele enquanto ele busca chegar a Deus. Ele também fala nos livros um e 2 das paixões que ele vai sofrendo desde jovenzinho, de quanto isso era um problema para ele, embora ele não percebesse na época. Fala da falta de sentido um pouco daqueles estudos de literatura clássica que ele via e tal. E no livro 2, ele traz o famoso episódio das pegas, né? Ele cita, ele relembra, diz que aquele furto foi feito sem motivo de algum bem, que aquelas pegas nem valiam nada, e como se fosse só o mal pelo mal, o gosto de fazer o mal pelo mal. E aí já começa uma reflexão sobre o mal e sobre o pecado, como uma condição de desorientação da vontade, né? Chegamos, enfim, no livro 3. No livro 3, ele chega a Cartago. Cartago, na época, então, é uma cidade polo, já é uma cidade grande, de referência cultural, para onde Agostinho vai estudar eloquência, né, retórica, e vai viver na escola de eloquência essa preparação, como a gente já falou nas aulas anteriores, para o ingresso, né, no que é elite do Império Romano da época. E ele convive com essas pessoas desse meio, e sendo jovem, convivendo nesse meio de elite, ele continua se afundando nas paixões carnais, né, em todas essas coisas. Ele conta isso, ele vê isso no entorno dele e ele pratica muitas coisas. Ele já confessa, né? Continua confessando, principalmente ligado à luxúria, né? Cívia e outros, né? E outras maldades com pessoas mais fracas, que ele conta que ele vê com os colegas dele da escola fazendo, embora isso aborrecesse ele, mas mesmo assim ele continua andando com aquelas pessoas. E ele vai contando tudo isso, sempre evidenciando as contradições internas, né? Então ele tem uma vida, mas no fundo ele queria outra coisa, mas por estar imerso naquilo, ele não sabe como se desvencilhar para realmente buscar o que realmente a alma dele, no fundo, deseja. E no meio disso tudo, ele acaba se distraindo, seja com esses pecados carnais, mundanos, seja com falsas filosofias, né? E aí no livro 3 é onde ele vai apresentar a, a sua experiência com os maniqueus. Ele vai continuar discorrendo nos livros posteriores, mas aqui é a primeira vez que aparece para valer, então, a doutrina dos maniqueus e como isso o enganou, né? E acabava compondo esse contexto de vida ilusória. O livro 3 então, traz, na ordem que o texto nos apresenta, o seguinte: ele abre o livro falando justamente dessa desordem do amor dele, né? Ele percebe que a alma dele tem uma fome de alguma coisa, que não é aquilo que está sendo apresentado para ele, ou que ele está cedendo. Ele percebe essa contradição, ele percebe que existe aí um misto de prazer e sofrimento nisso tudo. Então ele percebe essa alma dele atribulada e confusa. Aí ele descreve, como eu falei, essa vida mundana toda que ele vivia nas escolas de eloquência, toda a maldade que ele via em volta, embora nessa mesma esteira da contradição, muitas coisas que ele via os colegas dele fazer o aborreciam, é, mas ele estava ali e não conseguia se desvencilhar, e etc. Mas aí, nesse contexto, ele acaba chegando a uma coisa que ele já apresenta como marcante, que é a descoberta da filosofia. Através de um livro do Cícero, o livro perdido, Hortêncio, então,
Ele fala que ele percebe que existe uma sabedoria superior que dá indício do que ele estava procurando e que está além dessas coisas baixas e vistas e passageiras. Então, esse livro chamado Hortêncio, pelo menos indica para ele que essa sabedoria existe. E ali ele percebe que essa sabedoria existe, que está na filosofia, e, no entanto, existem também falsas filosofias, ou seja, a pessoa pode utilizar a filosofia para levar ao engano na busca dessa verdadeira sabedoria, né? Enganar-se sobre isso. Mas é o start inicial. Primeiro, além dessa dor toda que ele já estava percebendo, é o primeiro ponto de flexão. É o primeiro, digamos assim, que ele fez, que ele colocou a sua inteligência como que a cabeça para fora da água, para perceber que existe uma coisa muito além daquela mesmice ilusória que ele estava vivendo, né? Logo depois de relatar isso, ele fala que ele pela primeira vez tem contato com as Santas Escrituras. Então, os textos bíblicos, né, as Escrituras, para ele, neste momento, ele percebe, tem certa curiosidade por isso, mas ele fala: eu não consegui adentrar nas Escrituras porque eu ainda era muito soberbo. Aquilo, diante de tudo que eu já tinha estudado, literatura, linguagem de Cícero e tudo mais, parecia um texto muito simplório. E eu não percebia na época que, na verdade, as escrituras, elas de fato não são feitas para os soberbos, e elas têm uma entrada humilde. No começo, elas parecem simplórias, mas não são simplórias. Elas têm camadas. A entrada nelas é humilde. E depois de uma entrada humilde, que exige humildade, ela vai revelando seus mistérios. Ele diz que isso, na época, ele não percebeu. E por isso que, na época, o que as escrituras causaram nele foi só estranheza, além de uma pequena curiosidade, por enquanto. Logo depois, então, de falar sobre isso, ele discorre sua experiência com os maniqueus, como eu disse, e termina o livro relatando como a mãe dele, Santa Mônica, permanecia com muito sofrimento e oração, pedindo a Deus, esperando por sua conversão. A mãe dele percebia a situação do filho e não cessava de derramar muitas lágrimas e dor pela sua conversão. Então, ele fecha o livro contando um sonho que a mãe dele teve, em que nesse sonho, mais ou menos, é revelado para ela que ele estará assim com ela, né? No lugar dela, ou seja, na vida cristã junto com ela, né? Mas ainda não era o tempo. Esse é o mapa do livro. Esses elementos todos, então, vamos agora detalhar um pouco mais, ver algumas citações e ver o que tem um pouco em comum entre essas coisas todas, né? Ou seja, entre a desorientação dos afetos, as incoerências internas da sua alma, a sua alma que quer no fundo uma coisa, mas acaba buscando outras. O que isso tem em comum com, por exemplo, a doutrina dos maniqueus? E quais são os pontos de ligação entre essas coisas? Eu quero, para fazer isso, começar com uma citação logo no começo do livro, em que ele descreve, então, essa situação da alma dele. Então, lá na primeira sessão do livro 3, de capítulo 1, sessão 1, ele diz assim: tinha fome do manjar interior, que sois vós, meu Deus, e não sentia fome naquela fome.
nem desejava os manjares incorruptíveis, não por estar abastado deles. Antes, quanto deles estava mais vazio, tanto maior fastio tinha. E por isso não lhe ia bem a minha alma, ou seja, minha alma não estava bem. E, estando ulcerada, lançava-se miseravelmente para fora de si, ávida de ser esfolada pelo contato das coisas sensuais. Lembrando que, assim, o sentido mais primeiro de sensual também tem a ver com sentido em geral, né? É sensual, o sentido sensual, de lascívia e tudo mais, sexualidade, dos pecados que ele cai, mas ele vai mostrar depois que ele padecia dessa prisão dos sentidos, né? De coisas que vêm, que os maniqueus vão apresentar para ele. Bom, como a gente já tinha falado lá na primeira aula, a linguagem dele, ele tenta, através da linguagem, expressar a condição da alma. E mesmo quando essa condição da alma tem algo de difícil de ser expresso, ele manifesta essa dificuldade na própria expressão literária. Aqui qual é o caso? E a alma dele está como que dilacerada por dentro, sofrendo uma grande contradição interna. Essa contradição é manifesta na sua linguagem. Então, veja, a fome verdadeira era daquele manjar interior, qual seja, o próprio Deus. Mas, como que ele não visse essa fome? É como se a alma dele tivesse de costas para esta fome e dirigisse sua vontade para coisas externas. Então, por isso, o autor aqui escolhe dizer: não sentia fome naquela fome. Quer dizer, ele tinha fome de Deus, mas não canalizava sua vontade para isso. Então, mas é claro, essa fome profunda continuava. E não é que, diz ele explica, não é que ele não apontava sua vontade e o seu desejo para esta fome porque já tivesse saciado. Na verdade, ele não estava saciado. Na verdade, é pior. Tanto não estava saciado de Deus, quanto estava vazio, e quanto mais vazio ficava, na verdade, ele sentia mais fastio. Então, ele expressa esse mal-estar interior, não percebido por ele, claro, nesta época, claramente, mas que, depois de conversa, ele percebe que era um fastio, que era um mal-estar, fruto de uma dissociação interna da alma entre o que ela precisa, o que ela realmente quer e o que ela deseja. Então, existe uma ruptura entre o objeto de desejo e o que realmente satisfaria a fome verdadeira. Essa fome verdadeira, então, é substituída por fomes falsas, né? Desejos falsos. E aí, nessa esteira da contradição, da falsidade e a confusão no interior da alma, ele descreve, dá como exemplo disso, como que ele vivia aquela coisa comum da época de assistir às tragédias, né? Peças dramáticas de tragédia desde a tradição grega, e nessas tragédias se representavam tragédias de grandes personagens, e a ideia era da mitologia e tudo mais, né? E a ideia era que uma tragédia seria boa se a pessoa tivesse saísse daquilo sentindo dor. Quer dizer, a experiência de purgação da dor através do personagem que você está vendo. Então, assim, uma tragédia ruim é aquela em que você ia e aquilo não dava dor,
não fazia você sentir o drama, não fazia você sentir o peso da queda daquele personagem. Portanto, Agostinho fala que essas dores eram amadas, porque você amava uma tragédia, uma experiência dessa, quando você tinha essa dor. Mas ele explica que esta dor, e aí ele começa a examinar com um pouco mais de detalhe, mas por quê? Bom, os personagens, eles caíam nessas, nessas coisas que motivavam a dor dos ouvintes, muito em função das suas próprias paixões, dessas paixões vis. E isto mais ou menos os levava a cair nessa tragédia, né? Então Agostinho examina, bom, mas se eu quero sentir dor por isso, é porque no fundo eu estou desejando também essas mesmas coisas vis que esses personagens desejavam. Porque se ao sentir dor eu me identifico com essa dor, é porque eu me identifico com as mesmas paixões vis no qual esses personagens estão imersos. Então, aquilo que ele já falava nos livros anteriores sobre a vida viciosa desses personagens da mitologia, né? Então, existe aqui, ao assistir a essas tragédias, um misto entre prazer e dor, entre o amor mal direcionado e a dor, ao ponto que ele chega a falar. Parece que, sim, o ser humano ele gosta de sentir misericórdia, mas se a compaixão e a misericórdia não é calibrada pelo verdadeiro amor, pode chegar até o absurdo de querer que alguém passe dor para sentir misericórdia. Então, no limite, né? Então, esses desajustes todos e refletem, como a gente já falava, o desajuste e as contradições no interior da sua alma. Sobre isso eu vou ler essa citação. Então, aqui está na seção 3 do livro 3. Diz ele: nos teatros, folgava com as representações de amantes quando se deleitavam em seus pecados, ainda que essas coisas não fossem verdadeiras, mas fingidas e imaginárias. E, quando se representava que se perdiam, eu me entristecia como compassivo, e em uma e outra coisa me deleitava. Mas agora, eu converso, eu tenho consciência dessas coisas, mas agora, maior compaixão tenho do que se deleita no pecado é que daquele que parece ter recebido dano na perda de algum deleite ou de uma miserável felicidade. Por certo que esta é compaixão verdadeira, mas nela a dor não se deleita. Isto é, a compaixão se deve dar por alguém, por este estar deleitando-se no pecado. E não ter compaixão deste alguém pelo fato dele ter perdido o deleite desse pecado. Porque, no segundo caso, se você está tendo compaixão não por ele estar imerso no pecado, mas sim por ele ter perdido o deleite desse pecado, que na verdade você está tendo não é uma compaixão verdadeira, é um amor por esse pecado. Porque você se identifica não na verdade,
com aquela alma, mas sim com o deleite no vício. E ele percebe, então eu me deleitava, na verdade, no vício. E é por isso que eu sentia aquela dor, e por isso que eu queria sair às lágrimas de uma peça. Porque eu queria experimentar co-participar daquele deleite no vício, e por co-participar com o personagem daquele deleite no vício, eu tinha compaixão dele quando ele se perdia por causa desse deleite no vício. Quando, na verdade, a compaixão verdadeira é misericórdia por aquele que está imerso no pecado. Mesmo ele se deleitando no pecado, eu não me deleito, eu tenho compaixão e misericórdia por ele estar nessa condição. Então, ele meio que coloca nos eixos a ordem do amor, da misericórdia, da dor, percebendo como antes, quando ele assistia essas peças, tudo estava desordenado. E existia até um tipo de, entre aspas, masoquismo, uma mistura de dor e prazer, de deleite e lágrimas, algo contraditório, confuso, que acontecia no interior da alma dele. Mesma contradição, mesmo de novo, contradição, confusão no interior da alma, que ele começou descrevendo no começo do livro. Essa contradição toda, então, essa confusão no interior da alma, reflete a vida dele confusa e contraditória, reflete também as coisas confusas e contraditórias nas quais ele acreditava. Ou seja, é como se ele vivesse num mundo de fantasia, de mentira, e ao mesmo tempo de confusão interna. Então, existem duas coisas muito interessantes que dá para falar já desse livro 3. Uma existe uma diferença, ele deixa bem claro, entre desejo imediato externo, entre vontades, digamos assim, vontades com V minúsculo, e a vontade com V maiúscula, que é aquela do interior da alma, que é o que a alma realmente quer. Isto é, existe uma cisão no interior da alma. E o caminho da conversão deve ser romper essa cisão e regressar à verdade da alma, que é encontrar essa vontade verdadeira e o objeto verdadeiro dessa vontade. Existe, então, uma necessidade de autoconhecimento da alma e de livramento da alma dessas contradições dos desejos e vontades e amores desordenados, quanto das fantasias, dos fantasmas, das ilusões que essa alma coloca para si mesma. Sobre isso, fantasmas e ilusões, então, é o que ele fala quando ele relata a sua experiência com o maniqueísmo. Então, o que era o maniqueísmo? Uma doutrina gnóstica na antiguidade. Nessa época, isso era comum, o gnosticismo, né? Claro que existem reverberações bem fortes ainda hoje, claro, de origem oriental. Ele discorre em mais detalhes isso em outras obras, mas basicamente o maniqueísmo nos diz que existem no mundo dois princípios, um princípio bom, um princípio mau, um princípio de luz e um princípio de trevas. E a ideia deles era explicar a origem do mal a partir desse conflito entre esses dois princípios, onde o princípio bom seria um princípio luminoso, só que como o mundo é permeado desses dois princípios, existe toda uma cosmologia, uma mitologia da origem dessa coisa toda, o princípio bom primeiro, e ele tem tipo de enviado desse primeiro princípio que foi preso pelas trevas, que
depois precisou ser resgatado, mas parte desses princípios luminosos ficaram presos na matéria, etc. Tem muitos detalhes. Mas o principal para a gente entender aqui é que o princípio bom, luminoso, está como que preso na matéria e ele precisaria ser libertado. Existem alguns eleitos, digamos assim, que estão mais avançados nessa libertação da matéria, e existem aqueles que estão completamente perdidos e tal, na visão maniqueísta, e aí, por exemplo, tanto os princípios luminosos quanto os princípios do mal, eles são formados por elementos básicos que constituem os seus mundos próprios. E, por exemplo, os astros, o Sol e a Lua, eles são princípios luminosos. Eles, digamos que, recebem partículas de luz sendo libertadas da matéria, coisa parecida. Então, Agostinho fala aqui, eles me mostravam, eu com desejo da verdade, eles ficavam me mostrando, me falando de astros, de sol, de lua, de princípio de trevas, de princípio de luz. E eu, no fundo, não queria aquilo. Ele chega a satirizar em uma determinada parte, os maniqueus, como tinham esse negócio de libertar a luz que está presa na matéria, tinha uma coisa com sementes do figo que podem ser fontes de libertar a luz, mas se uma pessoa que não é um dos eleitos come o figo, a luz fica mais presa na matéria ainda. Então, mais ou menos, é meio. Ele descreve isso desse jeito, meio para satirizar mesmo, assim. E como. Para a gente perceber como essa visão maniqueísta vai criando ilusões, Agostinho descreve como ilusões, e ao mesmo tempo que eles querem pretensamente se libertar da matéria, eles acabam projetando em si uma visão materialista. É confuso isso, né? Porque de tanto querer se libertar da matéria, o sujeito fica tão preocupado então com o figo, com as sementes, com o sol e a lua, e não, na verdade ele acaba antepondo diante de si matéria. Como ele quer se libertar da matéria, ele não vai falar que isso é matéria, ele vai falar que isto é libertação da matéria. Então ele acaba projetando em cima disso ilusões, né? Aí Agostinho usa a palavra fantasmas. Fantasmas. A palavra do grego fantasia, mas fantasia seria só imaginação, qualquer imaginação, né? Eu lembrar de alguma coisa que eu vi é uma imaginação. Aqui ele usa fantasma mesmo para dizer, não é uma imaginação normal, é uma imaginação ilusória, uma ilusão, um fantasma. Então ele cita o fantasma do Sol e da Lua. Quer dizer, os maniqueus olhando as coisas visíveis, com essa mitologia toda, projetavam nelas fantasmas, ilusões. Então é como se essa visão maniqueísta fosse um jogo de simulacros, em que, na verdade, veja, nessa descrição toda, o princípio, onde que está o princípio bom, o Deus bom, né? Nunca aparece. O que aparece são esses fantasmas, o Sol, a Lua, as partículas de luz. Então é como se tivesse que ter um processo de iniciados que fosse sempre de fantasmas e fantasmas. Então, na verdade, se afastando da verdade, né? Essa, esse jogo, então, de ilusão, de fantasmas, preocupados o tempo todo com a matéria, embora dela querendo, dizendo que querem se libertar, mas, no fundo, quem está preocupado com como se comem figos, né? Etc. Quem pode comer figo, comer. E Agostinho chega a dizer, bom, se fosse assim, pretensamente fugir dos corpos, é melhor ficar só com os próprios corpos visíveis, porque eles são reais, né? O corpo, mesmo considerado só em seu aspecto material, é real, mas esses fantasmas não são reais. E aqui é importante aquela ideia de que Agostinho é um platônico, e aquela caricatura de Platão que diz, bom,
a fuga do corpo para as coisas espirituais. E Agostinho está falando, eu não estou fazendo como os maniqueus, que colocam fantasmas em cima, ao lado de corpo, coisas materiais e querem tirar a luz das coisas materiais. Não, estou falando, corpos existem, são criações de Deus e são boas. Então Agostinho fala, espiritual significa outra coisa. Não esses pretensos fantasmas dos maniqueus que se contrapõem à matéria, como um jogo de luz e treva. Maniqueus que, aliás, falavam que como se o Antigo Testamento fosse uma invenção do Deus mal, ou se Adão e Eva fosse uma projeção do princípio do mal, toda uma história. Agostinho corrige isso, fala sobre que o Antigo Testamento não pode ser lido assim, os patriarcas não podem ser lidos assim. Ele corrige essa visão, fala que Deus sabe o bem em todos os tempos, inclusive no Antigo Testamento. Deus está acima de toda lei e costume, etc. Ele corrige isso e depois ele fala especificamente sobre esses fantasmas todos, algo assim. Vou citar aqui então, está lá na seção 10 do livro 3. Para quem está dividido em capítulo, o livro é capítulo 6, seção 10, livro 3. Diz ele: ó verdade, verdade, quão intimamente o mais secreto da minha alma suspirava a vós. Quando eles, os maniqueus, de vós muitas vezes me falavam, somente com a voz. Veja como ele brinca, eles falam tanto de princípios luminosos para escapar da matéria, mas o que eles falam não tem sentido espiritual nenhum, é só com a voz, é só uma coisa sensível, audível. E falavam com muitos e grandes livros. Estes eram os pratos em que a mim, morto de fome por vós, me punham diante em vosso lugar o sol e a lua. Formosas obras vossas, mas, enfim, obras vossas. E não a vós, nem as principais delas. Porque as principais obras vossas são espirituais, melhores que essas corporais. Por mais resplandecentes e celestiais que estas sejam. Quer dizer, é verdade, as principais obras de Deus são espirituais. São melhores que as corporais. Mas a diferença do maniqueísmo, Agostinho está falando, elas são melhores do que as corporais, mas as corporais ainda são boas. O que os maniqueus falavam não era isso. Eles falavam assim, as corporais são o princípio do mal, só existe uma luz espiritual. Essa é a diferença. E para Agostinho, Deus está na realidade, né? Não é a fuga da realidade, como o maniqueísmo diz. Continua. Mas eu tinha sede e fome de vós, e não daquelas coisas, ó verdade. Ó verdade, na qual não há mudança nem escuridade de um momento. E davam-me, contudo, naqueles pratos, umas aparências resplandecentes. Sendo menos mal amar este sol verdadeiro, ao menos a vista corporal, que aquelas coisas falsas, que pelos olhos enganavam a alma de dentro. Essa é a ideia. Eu falava, né? Então, acho que ficou bem claro a discordância do o que Agostinho percebeu com o maniqueísmo, depois de ter convertido, né? Depois vem parte do Antigo Testamento, Antigos Patriarcas, que Agostinho retifica a visão maniqueia, né? Ele explica como se Deus mandou naquele tempo ter feito alguma coisa, é porque Deus é o Senhor dos tempos, é porque naquele tempo Deus ordenava e a vontade de Deus é diferente das leis e costumes de cada época.
E Deus não pode ser julgado pelo padrão de costume de uma época. Isso porque os maniqueus acusavam esses patriarcas de impiedade, né? Coisas que eles faziam. E o que realmente não é permitido de maneira nenhuma são aquelas coisas contra a natureza, aquelas coisas perenes da natureza, não as leis e costumes provisórios. Né? E aí o livro caminha para o final. Ele, antes de chegar ao final de falar da mãe dele, ele faz uma pequena observação que muitas vezes alguns pecados podem parecer pecados aos homens externamente, mas no fundo, no interior da intenção, não são. Ou vice-versa. Existem situações de ponderação, basicamente. Isso também vai contra o maniqueísmo, quer dizer, são sutilezas de consciência, né? Não são questões do bem contra o mal. E por fim, ele fecha o livro falando sobre a mãe dele, né? De que maneira a mãe, como eu já disse, não cessava de pedir a Deus por sua conversão. Então, resumindo, os pontos principais desse livro. Desordem da alma alimenta e é alimentada por uma desordem na visão de mundo, isto é, a vontade desvirtuada caminha com a mentira sobre as coisas. Há projeções e criações de ilusões, seja sobre o mundo, como a gente falava no exemplo do Maniqueus, seja sobre a disposição da alma, por exemplo, crer-se como compassivo quando na verdade só se é amante das coisas baixas, né? Então, o Shin nos coloca diante do problema humano universal da verdade e da coerência consigo mesmo, na existência, e como essa existência, esse percurso da alma no mundo necessita, por sua vez, de uma contemplação correta da verdade. Assim como os maniqueus, fuga da verdade significa, muitas vezes, criar fantasmas e falsas aparências projetadas sobre o mundo, disfarçadas de uma sabedoria elevada, de uma falsa filosofia. Filosofia não é sinônimo de verdade, né? Existe a falsa filosofia, existe a verdadeira filosofia, e sempre um estar aquém da verdade, mas o que não pode acontecer é a criação dessas ilusões. Perceba como essa visão dos maniqueus, na verdade, é bem atual, né? Essa, por um lado, fixação com a matéria, seja para renegá-la, mas é uma fixação com a matéria, ao lado de uma fixação pela fuga da matéria, quer dizer, o espiritualismo vago criado em cima de entidades abstratas, imaginativas, aleatórias, uma sensação de alguns eleitos que vão evoluindo, de seres evoluídos que entendem como se pode comer corretamente o alimento ou não, de eleitos que julgam como Deus deveria ter agido ou não, e portanto isso não pode ser Deus, então o Antigo Testamento é do mal. E não, nós evoluímos agora, então nós estamos imersos aqui num mundo que na verdade está por trás dessas camadas, ou seja, essa matrix. E isso junto com uma vida vil, como eu falava, materialista,
que no fundo leva a escravidões da carne de todos os tipos, né? Então, o suposto eleito, santo, entre aspas, elevado, evoluído ao lado do depravado, né? E muitas vezes essas duas coisas acontecem na mesma pessoa. Porque é como se as duas fossem, digamos que, faces opostas da mesma moeda, né? Não é essa a resposta que a Agostinho vai nos dar para reencontrarmos o caminho do núcleo verdadeiro da nossa alma. E aqui, por enquanto, ele está percebendo o problema, apontando os erros os quais ele mesmo tinha caído. E vai, então, na continuidade, no decorrer do livro, nos mostrar as soluções. Tá bom? É isso, então a gente continua. Espero ver vocês na próxima, que será sobre o livro 4. Obrigado.